como agir com sabedoria diante de pessoas e situações difíceis. E a Bíblia já nos traz descrição. Então, nosso capítulo 25, versículo 9 do capítulo 25. Resolve o teu problema com o teu próximo, mas não reveles o segredo um de outro, senão quem te escuta te desprezará. Gente, resolve o problema com o teu próximo. Tem um problema com seu amigo, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Resolve o problema com ele. Resolve o problema com o teu próximo. Mas não revele segredo um de outro. Não conta para ninguém. Aí eu briguei com Maria. E Maria fez isso e Maria falou aquilo. Não resolve. Falta tanta sabedoria nas pessoas. Às vezes, alguém te pede desculpa e você não tem humildade suficiente para desculpar essa pessoa. E o pior, você ainda sai falando dessa pessoa. Porém, isso vai fazer o quê? Senão, quem te escuta te desprezará. Quem te escuta falar dessa pessoa, despreza a pessoa que você é. E teu descrédito será irreparável. Você vai perder crédito por falar da outra pessoa. Não reveles o segredo, a sua discussão, a sua desavença. Não conte para ninguém. Guarde dentro do seu coração. E pior ainda, se você está em discussão com essa pessoa, não fale para ninguém, para não cair em desmérito, para não cair em descrédito irreparável e nem ser desprezada. Não faz isso. Fique caladinho. No versículo 12. Como anel de ouro e colar de ouro fino é a repreensão de um sábio para um ouvido atento. Como anel de ouro e colar de ouro fino, o ouro fino ainda é mais valioso, é a repreensão de um sábio para um ouvido atento. Ou seja, o anel de ouro, o colar de ouro, gente, são enfeites. Ouro destaca, ouro brilha. Como se diz, te deixa mais bonita. Então, como esse anel e esse colar que te ilumina, que te enfeita, que te deixa mais bonita, assim é a repreensão. O que seria a repreensão? É a orientação, é um conselho, é um limite de um sábio para um ouvido atento. Ouvido atento é aquela pessoa que quer, é aquela pessoa que está buscando. Então, assim como o ouro é precioso, também o conselho de um sábio é precioso. E muitas vezes nós estamos o quê? Perdidos e não conseguimos nos atentar a que os sábios nos trazem. Ana Paula, quem é a pessoa sábia? Primeiro, você deveria ser essa pessoa sábia. Olhe para você no espelho. Mas você tem seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho. Qualquer pessoa pode ser sábia se você estiver atenta a filtrar um aprendizado. Se você tiver de ouvidos abertos e principalmente com coração humilde para absorver o aprendizado. Porque quando você está fechada, pode vir a pessoa mais extraordinária e você não vai conseguir absorver. E se você pega a repreensão desse sábio, você consegue mudar a sua vida. Você consegue ter mais brilho, mais leveza nos seus dias, mais sabor no viver. Lá no versículo 14. Nuvens e vento, mas sem chuva, tal é o homem que promete uma doação e não a faz. Gente, o que é isso? Tempestade faz muito barulho, muito auê. Nuvens e ventos. Já viu quando começa a ventar e as nuvens, né? Você pensa, nossa, vai chover aí, tira. O vento tira a nuvem, tira a chuva. O vento leva aquilo que seria importante.
mas sem chuva. Tal é o homem que promete. É um barulho, um alvoroço, prometer e não cumprir. Aqui está falando promete uma doação e não faz. Mas se você promete, se você abre sua boca, não, eu prometo que tal dia, tal hora eu vou lá, eu prometo fazer isso, eu prometo pagar. E o vento faz a maior bagunça, deixa tudo sujo. O homem ou a mulher, o ser humano que promete e não cumpre. Se tem uma pessoa dessa na sua vida, essa pessoa te suga. Essa pessoa te suga. E você vive cansado, vive cansado. Então presta atenção nas pessoas que estão fazendo auê, barulho demais, mas na verdade não cumprem nada do que fala. Não tem coerência, não tem discernimento. Porque você quem vai sair machucado dessa situação. Lá no versículo 15. Com paciência o juiz se deixa persuadir. Com paciência o juiz se deixa persuadir. Uma língua suave quebra os ossos. E com paciência. Quando você tem paciência, você vai ali devagar, você consegue até convencer um juiz. E o juiz aqui, gente, representa aquela pessoa que às vezes está ali irredutível. Aquela pessoa que não quer baixar a guarda. Então, se tem uma pessoa na minha frente que eu quero conquistar alguma coisa, que eu quero conseguir algum acesso, alguma, sei lá, pai, esposo, filho, sócios, eu preciso ter paciência. Uma língua suave quebra os ossos. O que é uma língua suave? Fale com mansidão, fale de maneira dócil, quebra os ossos, ou seja, osso a gente entende que é algo, como se diz, praticamente irredutível, muito duro, firme. Então, uma língua mansa, uma língua tranquila no falar, consegue qualquer coisa, consegue romper um coração. Sabe quantas vezes a gente fala assim, bom dia, Simone, seja bem-vinda. Quando a gente fala assim, mas meu marido, ele é irredutível, ele não entende, a minha mãe, o meu pai, nossa, meu filho é cabeça dura demais. Por que é isso? Porque você não tem a doçura no falar, você não tem a paciência no falar. Porque se aqui na Bíblia está falando que uma língua suave, ou seja manso no falar, quebra ossos, por que você não consegue? Eu sei que às vezes realmente a pessoa é muito cabeça dura, mas está no seu jeito de ter paciência e conduzir a situação. Então nós precisamos entender que com paciência você consegue conquistar qualquer coisa, até persuadir um juiz. Ou seja, você convence uma pessoa de posição firme. Se você tiver mansidão, calma no falar. Lá no versículo 17. Põe raramente o pé na casa de teu vizinho, para não suceder que se canses de ti e te odeie. Visite pouco o seu vizinho. Tem gente que... Aqui, gente, tô falando vizinho, mas tem gente que todo dia tá na casa do outro. Põe raramente o pé na casa do vizinho. Vai pouco na casa das pessoas. Para quê? Para não suceder que se canse e te odeie. Gente do céu. É bom receber visita, é maravilhoso. Mas sabe aquela pessoa que toda hora tá lá? Te cansa, te sufoca. Aqui está dizendo, tenha discernimento. Vá, faça uma visita. Mas não vá com tanta frequência. Porque você não sabe a situação que aquela pessoa está vivendo, você não sabe o cansaço daquela pessoa. Hoje em dia, ninguém nem vai à casa de outras pessoas assim, né, com tanta frequência. Mas não é só você ir na casa, é você ter discernimento para conversar com alguém. Às vezes você procura aquela pessoa todo dia, você sufoca ela. Você não respeita o espaço, não respeita o limite.
Porque eu sou casa, você é casa. E às vezes o outro, ele vem até mim e ele me cansa tanto, me suga tanto. Então, tenha limite. Saiba buscar essa pessoa que você quer ou gosta de maneira ponderada. Tenha discernimento. Vá com moderação. Para quê? Para que não canses de ti e não te odeie. Tem gente que nos suga tanto que você fala, não aguento nem ouvir falar o nome de fulano. E aí, às vezes, você pensa, fulano tá distante. Não, é você que tá demais. Me rejeitaram. Talvez é a sua carência. Porque não é uma rejeição, é uma vibração que você atrai. Então, nós precisamos entender isso. Lá no versículo, no versículo 19. Como dente cariado e pé que manca, assim é a confiança no homem desleal no dia da angústia. Dente cariado dói, incomoda, dá dor de cabeça, te irrita. Um pé que manca, você não tem firmeza. Um pé que manca dói. Assim é a confiança em um homem desleal na sua angústia. Não confie numa pessoa desleal, porque ela vai te dar dor de cabeça. Você pode até tentar buscar um apoio, um conselho, mas se essa pessoa é desleal, ela vai te cansar, ela vai te fazer se sentir mal, ela vai te adoecer. E às vezes nós não percebemos isso. Você vai, você entrega, você confia. Aqui atrás falou, não reveles o segredo. Tem um problema? Resolve com essa pessoa, não saia falando para todo mundo. Uma das coisas muito interessantes, né, que eu tenho observado e faz sentido, quando um homem e uma mulher casam, leva para o pai e para a mãe aquele desentendimento dentro de casa. E tudo bem, porque o seu pai e a sua mãe, seja você homem ou mulher, quer o seu bem, quer o seu melhor. Só que você tem que entender que o problema da sua casa é o problema da sua casa. Você não pode levar para sua mãe e para o seu pai ou para os seus irmãos. Por quê? Porque ali você dá espaço para essas pessoas entrar no seu ambiente sagrado. Então, essas pessoas não são desleais, o seu pai e a sua mãe. Elas querem o seu bem. Mas essas pessoas não casaram com o seu cônjuge. Não sabem o que você vive, o que você passa lá. Então, de uma certa forma, o seu pai e a sua mãe sempre vai querer te defender. E vai tomar uma certa birra do outro. Então, o problema que você tem com o seu esposo ou com a sua esposa deve ser resolvido entre vocês dois. Não coloque uma terceira pessoa. Eu não estou falando de problema cabuloso, é qualquer problema, do pequeno ao grande. Claro, em situações de relacionamentos tóxicos, agressões, a gente precisa buscar uma ajuda, mas eu não estou falando disso. Eu percebo muito nos meus acompanhamentos pessoas que levam demais problemas da vida conjugal para fora. E às vezes, até a amizade. São um ciclo de várias amigas, 5, 10 amigas, amigos. E, gente, a gente tem afinidade com um com o outro, uns a mais, outros menos. E aí, nesse ciclo de 10 amigos, né? Esse amigo começa a falar mal desse. E aí, esse aqui não sabe de nada, né? Mas começa a falar com esse de cá. E aí, esse aqui quer contar para esse, vira um rolo. Preserva a boca. Fica calado, não fala nada. Deixa que as coisas vão se organizando. As coisas vão se assentar. Assim é a confiança num homem desleal no dia da tua angústia. A angústia já traz dor, já traz sofrimento. Você ainda vai falar para uma pessoa que tem a boca grande, que tem a língua grande. Você vai ter dor de cabeça, certeza. Você não vai poder ter segurança, porque um pé que manca, gente, não te dá segurança.
Você está sempre, ó, instável. E o problema é que às vezes nós não conseguimos enxergar essas pessoas. Por isso eu sempre falo, Espírito Santo, abre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente e o meu coração. Abre a minha visão, abre o meu terceiro olho, para que eu consiga ver. Me traga clareza, discernimento do alto, para que eu consiga entender quem são as pessoas. E o Espírito Santo vai te conduzir da melhor forma, você pode ter certeza. Lá no versículo 24 está escrito assim: é melhor. Isso aqui para mim, gente, já tá. Vocês sabem que Provérbios é o resumo da Bíblia. É o resumo da Bíblia inteira. Eu não consigo ler a Bíblia, leia Provérbios. Você vai ter tudo aqui, é o supra-sumo da situação. Mas isso aqui eu já falei em outro capítulo lá. E esse pedaço, esse versículo, ele é maravilhoso. Olha isso aqui. Aí você vai entender por que os relacionamentos da vida não dão certo. É melhor morar num canto de um sótão do que com uma mulher briguenta numa mesma casa. Observa isso aqui. Aqui está falando da mulher briguenta, mas qualquer pessoa briguenta, um homem, sabe aquela pessoa que caça briga com tudo? É muito melhor você estar no sótão, ou seja, você estar isolado, sozinho, no escuro, onde tem mofo, onde tem goteira, rato, barata, aranha. É muito melhor você estar ali em paz do que estar com uma mulher briguenta numa mesma casa. E aqui tem muito homem que briga, mas eu quero falar das mulheres. Essa mulher irredutível, inflexível, que quer tudo do jeito dela, é uma mulher insuportável, que coloca o casamento dela à ruína. Às vezes eu vou dizer até uma mulher mimada, que se não for do jeito dela, ela enfesa. Falta de maturidade. Gente, é muito melhor estar num sótão, num canto fechado e isolado, no escuro, do que conviver com pessoas que brigam por tudo o tempo todo. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Porque eu conheço pessoas assim. Que tá, sabe, tá ali o tempo e já fica, parece, atento. E tem pessoas que as brigas caem em cima dela. Ela puxa, é um imã, é uma frequência que é insuportável. Às vezes a pessoa nem quer brigar, mas ela já está naquela frequência há tanto tempo que ela não consegue nem sair dali. Então, por que é melhor morar num canto isolado do que com uma pessoa briguenta? Por quê? Porque você vai ter paz, você vai ter clareza, você vai ter segurança, você vai ter sossego. É tudo que a sua alma precisa. Você terá saúde, porque viver com a pessoa briguenta te suga a alma e você perde a sua saúde emocional, espiritual e até física. Agora, olha o versículo 27. Comer mel demais não faz bem. Gente, mel é bom. Mel é saudável. Mas se você comer demais, não faz bem. Nada em excesso nos faz bem. Se você, pode ser o que for. Se você começa a ler 24 horas, isso não vai te fazer bem. Precisa ler, sim, mas tem que dar uma folga, tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que se levantar, fazer um alongamento. Se você beber água é maravilhoso, mas bebe 10 litros de água pra você ver. Água é saudável, a gente tem que beber no mínimo 4 litros por dia. Mas bebe 10, 15, 20 litros de água de uma vez. Comer mel demais não faz bem. Ou seja, esse comer mel é os nossos prazeres, as nossas relações. O que você gosta? É bom, é doce, mas sem exageros. E buscar a própria glória não é glória. O que seria buscar a própria glória? É viver de acordo com as suas vontades momentâneas. É querer que as pessoas te reconheçam a todo custo. É querer ser, como que eu posso dizer? Ser mais do que você é. Eu vou lá, eu fiz o bem. As pessoas não viram, mas eu quero que elas vejam. E aí eu começo a falar.
E aí eu começo, mas por que você não reconheceu o que eu fiz? Mas por que isso? Porque, sabe? Então, se eu busco a minha glória o tempo inteiro, se eu quero esse reconhecimento a todo custo, isso não vai me fazer bem. Essa glória são as coisas momentâneas também. O quê? Os meus prazeres, a minha bebedeira, os meus vícios, essa que eu considero uma glória, mas nem sempre é uma glória. Isso não me faz bem. O mel representa as coisas boas da nossa vida, mas em excesso, glória que é a minha alegria, o meu momento, né, a minha felicidade, vai me prejudicar. Versículo 28. Para a gente finalizar. Cidade aberta sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Não, esse aqui fecha com chave de ouro. Cidade aberta sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade aberta sem muro é sem limite. Né? Hoje as cidades não são muradas, mas antigamente era. Um local sem limite, né? Sem a proteção ali, todo mundo invade. Todo mundo entra e faz o que quer. Se eu sou considerada como uma cidade e eu preciso ter os meus limites, ou seja, até aqui você não vai entrar. Aqui você pode vir, mas daqui para lá não. Eu preciso me posicionar, porque senão todo mundo vai entrar na minha casa. Todo mundo vai conseguir entrar na minha mente. Eu preciso dar limites. Eu preciso falar, não, peraí. Porque senão o que nos falou lá atrás? Nuvens e vento, mas sem chuva, é só barulho e confusão. Cidade aberta sem muro é o homem que não tem domínio próprio. Todo mundo invade, todo mundo entra, todo mundo faz bagunça, faz algazarra. Ontem eu estava numa reunião com mulheres e elas estavam lá falando, mas eu ajudo todo mundo, a vida é corrida, é sobrecarregada, né? Várias mulheres ali. Mas fulano tem essa vida corrida, ansiosa, agitada, porque ela não sabe dizer não. Todo mundo pede, todo mundo liga e ela vai e atende. A vida dela está ficando um caos, porque ela não sabe se posicionar, ela não sabe dar limite. E aí vem opinião do outro, que dói aqui, dói aqui. Vem crítica, vem palpite. E eu não consigo dominar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos. Gente, domínio próprio é um dom do Espírito Santo. A nossa mente, ela nos conduz ao caos o tempo inteiro. Se eu não tenho ligação, conexão, eu não consigo dominar. Quantas vezes você já gritou no impulso? Você já falou no impulso? Você já prometeu no impulso? Falta de domínio. As pessoas ansiosas de plantão adoram falar isso. Não é bem adora, né? Mas é um sintoma. Eu agi no impulso, no calor do momento. Quantos casamentos são perdidos pelo calor do momento? Às vezes não é nem uma traição, às vezes sim pode ser uma traição, mas às vezes você fala o que não precisava falar. Quantas sociedades são perdidas porque alguém fala o que não precisa falar? Não tem domínio. Não pensa antes de abrir essa boca grande. Então o que nós temos que entender? Domínio próprio. Nos pede limite, posicionamento, postura, dizer não. Não para o outro e sim para mim. Para não ser invadido o tempo inteiro. Para ter a paz que eu tanto busco, porque eu tenho uma convicção para mim. O que o ser humano mais busca na face da terra, além do dinheiro, é a paz de espírito. Porque Deus nem consegue falar com você se você não estiver em paz. A paz te traz clareza, a paz te traz direcionamento, direção. A paz te traz evolução. Você nem aprende se sua mente não estiver em paz. A paz te traz saúde. E aí nós estamos convivendo com pessoas cada vez mais neuróticas, ansiosas, nervosas. E às vezes a gente nem consegue sair de perto
porque no emprego, né, é uma situação, às vezes, pai e mãe. Então nós vamos nos perdendo de nós mesmos, porque a nossa mente já está com tantas perturbações, com tanto barulho, e vem os outros ainda e invade o nosso território. Como se diz, anote isso aí, você não é lixeira para pegar o lixo de todo mundo. E a gente vai absorvendo tudo. Por quê? Porque eu não tenho domínio do que eu penso. A nossa mente, ela é treinável. Eu posso treinar como conduzir meus pensamentos, eu não preciso deixar os meus pensamentos me levar. Então, com isso que a gente vai finalizar hoje. Cidade aberta, ou seja, cidade sem limite, sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. E esse não ter domínio próprio é, as pessoas me invadem, mas eu também invado o espaço do outro. Eu também faço bagunça na vida do outro. Eu também deixo caos na vida do outro. Então, é importante ter domínio próprio. Para você não invadir o espaço do outro, para você não ser um vento na vida do outro, mas para você não aceitar essa ventania. Feche as janelas, coloque limite. E assim você terá boas condições de viver. Ô Jonathan, seja bem-vindo. Quanto tempo? Então, com isso vamos finalizar aqui. Um beijo, fique com Deus, tenha um dia abençoado.